Atos, capítulo 8, verso 26 é o nosso texto hoje. Vamos relembrar aquilo que a gente tem já lido. Nós já vimos aqui na semana passada como que Filipe aproveitou esse ensejo da leitura do profeta Isaías, que estava sendo feita pelo etíope na sua carruagem ali de retorno para a sua terra. E ali ele recebe, então, um convite para subir e explicar o texto, e ele lhe explica o texto da profecia de Isaías, e começando daquele texto de Isaías, ele leva o etíope até Cristo, prega para ele a respeito de Cristo, sobre quem, na verdade, o texto está apontando aqui. Então, nós vimos até aqui na última semana, na última quarta-feira, conseguimos olhar até esse trecho aqui e percebemos como é que foi, né, que o evangelho anunciado a este, que foi o primeiro gentio convertido na história, pelo menos descrito aqui para a gente, que foi alcançado por uma direção que o Espírito Santo deu ao seu servo. Aqui nós estamos falando das viagens missionárias de Filipe, né? São viagens curtinhas, né? Bem regionais ali. Mas são viagens que foram feitas e tiveram um caráter missionário. Ali em Samaria, agora aqui na região de Gaza, depois ele vai subir até Cesareia e vai seguir evangelizando, né? O texto, como a gente já citou no primeiro momento aí. Então, esse ponto aqui do texto, o nosso alvo aqui é o versículo 36, né? Nosso alvo aqui hoje, basicamente, é o versículo 36. E diz assim, do 36 ao 38, mas eu gostaria de, primeiramente, olhar com os irmãos aqui essa primeira parte. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Então, o que nós vemos aqui, irmãos, nessa outra divisão do nosso estudo? É que o evangelho, ele anuncia a queda ou a derrubada de barreiras que separavam os gentios da comunidade da fé. E isso acontece através do chamamento desse eunuco, desse etíope, que foi convertido ao Senhor. Nós vimos na semana passada que ele estava fazendo uma viagem, uma peregrinação, e aí eu vou pedir então que o Otávio coloque aí o mapinha. Ele é chamado, a gente não tem o nome desse homem, né? Ele é chamado de etíope, e a gente pode imaginar, por esse nome, que ele pertence ao que a gente conhece como Etiópia. Não, vê o outro mapa. Esse aí é o mapa do caminho. Aí, ó. Dá para ver, irmãos? Bem pouco, né? Tem um recurso do zoom aí, ó. Tá vendo aí onde é que está? Tenta subir mais um pouquinho. Não, contrário, né? Então é descendo. Aí. A gente vê o Egito aí, tá vendo? O mar Vermelho, aí, essa península ali do Sinai. Aí, até aí, onde é que está essa linha aí? Mais ou menos onde é que está essa linha, tem uns rios ali. O que era conhecido como o reino etíope era ali. Se hoje nós formos olhar no mapa de uma maneira maior, a gente vai ver que a Etiópia está mais lá para baixo. Mas não é a Etiópia nas dimensões que a gente entende nos dias atuais, né? Então, o reino etíope era essa faixa ali. Então, naquela região ali, é o reino etíope. É dessa região que o etíope viaja. Uma viagem de 2.000 quilômetros. Agora, você imagina aí, você indo lá na carruagem. Dizem que era uma viagem que levava 5 meses. 5 meses. Não foi um passeio em si que ele fez, né? Ele foi fazer uma peregrinação religiosa. Tudo indica que esse homem era uma espécie de prosélito judeu. E ele foi conhecer, nessa viagem, a cidade de Jerusalém. Parece-nos aqui no texto que ele não vai ali para resolver assuntos do Estado. Não é uma viagem política. A princípio, parece que não. Ele está indo ali para adorar. Tudo indica que é uma viagem de peregrinação, que ele vai fazer para praticar um pouco o que ele conheceu acerca da fé judaica. Como diz o texto aqui, nós não temos o nome desse homem,
Nós sabemos dele que ele ocupava um alto cargo na corte de Candace. Candace não é um nome de uma pessoa, tá, gente? É um título. É um título dedicado à rainha que controlava o país. É tipo faraó. Faraó é o termo masculino para aquele que comandava o Egito. Dentro da cultura etíope aqui, os homens, o rei em si, ele não tratava de assuntos políticos. Por quê? Eles eram considerados como uma encarnação da divindade. Eles não se misturavam com essas coisas. Tudo ficava a cargo das mulheres, ou então da rainha. Então, ela que tomava, né, a conta desses assuntos políticos. E esse homem aqui, ele ocupa, então, um alto cargo nessa corte de Candace e exercia ali algumas funções bem elevadas, né, em nome do rei. Diz o texto que ele era superintendente de todo o tesouro real. Então, era um homem que mandava nas finanças, né? Tomava conta das finanças de todo aquele estado, de todo aquele país, daquela nação. Tudo estava sob o seu controle, tinha uma função muito elevada. Assim, uma espécie de tesoureiro, né? Dá a entender mais ou menos isso aqui, um ministro das finanças, tomava conta lá das finanças do país. E uma outra coisa que fala sobre ele, irmãos, é que ele era um eunuco. O que é um eunuco? Eunuco é um homem emasculado, um homem que foi castrado. E ele recebia essa castração porque, geralmente, eles tomavam conta dos haréns do rei. E aí, para que o rei pudesse ter alguma garantia, né? Então, ele emasculava todos os homens, castrava lá os homens, falava, agora estou seguro, senão é botar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Não ia dar certo. Aí, então, eram os eunucos que tomavam conta. Agora, pode ser também uma outra designação a respeito de quem ele era aqui, né? Eunuco pode significar uma outra coisa aqui também. Então, o texto dessa noite vai nos apresentar aí que depois de todo esse tempo que o eunuco passa na sua carruagem, nesse caminho de volta para o seu país de origem, levando consigo uma cópia do livro do profeta Isaías e vem estudando, e acontece tudo aquilo que a gente já viu. Filipe se achega, sobe na carruagem, explica a passagem para ele, nós já olhamos esse texto. Né? Leva-o a Cristo, leva-o a Jesus, o faz compreender o que o profeta está falando, e aí nós chegamos no verso 36. O verso 36 diz aqui, então, que eles estavam ainda nessa viagem, caminhando aí estudando o texto bíblico ali, e eles chegam a um certo lugar onde havia água suficiente para um batismo. E ali, então, o etíope, ele toma uma iniciativa. A gente vê aqui ele dizendo, olha, tem aqui água. A gente pode até imaginar o etíope apontando, né? Ali dentro daquela carruagem, conversando, estudando a Bíblia, o texto com Filipe, de repente passa por uma região que tem água e diz, olha, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? Inclusive, eu achei também aí a foto, coloca aí, Otávio, para a gente, encontraram o poço, chamado Poço de Filipe. Foi feita uma descoberta desse local, porque só existiam 2 lugares onde poderia ter água. Esse local e o outro bem já mais adiante, então provavelmente não foi. E aí então acharam lá um local onde poderia ser feito um batismo, e o eunuco perguntou, Filipe, nós chegamos num local aqui onde há água suficiente para realizar um batismo. O que impede de eu ser batizado? Eis aqui a água, o que impede de eu ser batizado? Não é que Filipe toma a iniciativa. Ao contrário, né? A gente percebe aqui que é o próprio eunuco que faz esse pedido a Filipe. E a pergunta que fica aqui para a gente, qual a razão da pergunta que o etíope faz, então? Olha, a Filipe, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? O que os irmãos acham? Por que ele faz essa pergunta aqui? Eu acredito, irmãos, que essa pergunta tem que ver com uma preocupação que havia
no eunuco em ser aceito na comunidade cristã devido à sua condição. Acharam? Está aí. Está aí a imagem. Bacana, parece que é uma água limpinha, né? O batismo aí foi realizado provavelmente, possivelmente, nesse local aí. Então, eles fizeram lá umas escavações, conseguiram achar o local. Está lá um sítio arqueológico, né? Tudo preparado, os irmãos podem ver aí na tela. E é só por curiosidade, né? O local do batismo do eunuco. Mas então, queridos, o eunuco faz uma pergunta aqui, ó. Tem água, o que impede de eu ser batizado? Por que ele faz isso? Provavelmente por causa da preocupação que ele tinha da sua condição. A gente olha aqui a história do eunuco, o contexto, parece-nos que esse estrangeiro aqui, ele havia sido convertido ao judaísmo, acolhido o judaísmo no seu coração, e, como eu disse, ele foi adorar em Jerusalém. Vou lá conhecer Jerusalém, conhecer um pouco mais desse contexto da religião judaica. Não era um judeu, mas ele era uma espécie de prosélito. Prosélito, o termo quer dizer aquele que se achega à porta. É aquele que está ali de perto, né? Observando, vendo a adoração, o culto. E tudo indica que esse homem ele já estava familiarizado com o judaísmo. E ele vai ali, como eu disse também, não a negócios, mas numa peregrinação espiritual. Agora, existiam muitas restrições à adoração ou à aceitação de gentios na comunidade judaica. E uma delas é o fato dele ser eunuco. Um estrangeiro ele poderia se converter ao judaísmo, mas esse etíope aqui, que era eunuco, ele não podia participar plenamente da adoração no templo. Ele não podia entrar no local da adoração para cultuar a Deus. Por quê? Por causa da sua condição física. Veja, se nós estamos aqui tratando o termo eunuco no sentido primeiro da palavra, então esse era o problema. Quer ver só? Veja aí capítulo 23 de Deuteronômio. Abra aí a Bíblia. Deuteronômio 23. Vamos ver aqui o impedimento que o eunuco tinha na comunidade de Israel para adorar. Ele conheceu a fé judaica, não sabemos como, mas ele tentou se aproximar dessa fé, mas a sua condição física o impedia disso. Acharam aí Deuteronômio 23? Diz assim: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Está aí, né? E um eunuco é o quê? É um homem que foi emasculado. Então, ele não podia entrar dentro da Assembleia de Deus. Só isso. Verso 2. Tem mais, né? Tem outras restrições aqui. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Então, o filho, fora de um casamento legítimo, também não poderia acessar o local da adoração. Nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Olha a restrição intensa. Né? Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Então, ele dá as razões aqui. Né? Mas nosso alvo aqui não é amonita, não é moabita, não é bastardo, estamos falando aqui de um eunuco. O eunuco ele poderia se afeiçoar à fé judaica, mas ele poderia ter acesso à adoração? Não. Ele era impedido de entrar no templo. Pastor, como sabia que o camarada era eunuco? Não me pergunte. Dizem, eu já ouvi falar que a maneira de se vestir indicava. Outros falam que os eunucos geralmente eram gordinhos, né? Rechonchudinho. E aí já sabia, mas né? Não dá para saber direitinho, né? A respeito dessas coisas. Mas, enfim, ele era impedido de entrar na adoração. Ele fora em Jerusalém, ele viajou 2.000 quilômetros, eu falei com os irmãos, né? 5 meses viajando, naquela carruagem, cavalinho puxando, ele indo. Chegou em Jerusalém, eu quero conhecer o templo, eu quero conhecer a adoração, o culto judaico, mas ele só pôde ficar onde? Lá na porta. Aqui você não entra. Por quê? Por causa da sua condição física.
Olha, você não tem direito a entrar no local sagrado. Então, o culto desse homem era comprometido, em certa forma. Né? Ele tinha essa dificuldade em poder adorar plenamente ao Senhor. Então, quando ele chega no seu caminho de volta diante de Filipe, e Filipe conta a história do profeta Isaías, a referência das Escrituras, da profecia, e ele então consegue compreender que Jesus é o Salvador, ele vai dizer, olha, será que tem alguma coisa que me impeça de participar desse grupo de cristãos? Irmãos, ele podia estar pensando em outras coisas, mas eu imagino que a primeira preocupação dele era com relação ao quê? A sua condição física. A ideia da pergunta aqui nos parece que seja exatamente isso. Olha, lá eu não podia entrar na adoração. A minha adoração não era aceita, eu não era recebido lá. Eu entendi que o Messias veio e abriu a porta para todos nós. Certamente, Filipe falou sobre o batismo, porque ele que se pronuncia em querer ser batizado, né? Ele deve ter dito, olha, dentro do cristianismo que você me ensinou aqui, Filipe, existe o ritual do batismo, que é a introdução do novo crente na comunidade cristã. Eu quero fazer parte. Eu creio em Jesus. Eu quero me unir a Jesus e aos meus irmãos através do batismo. Quero me associar através do batismo. Agora, tem aqui a água. E aí? Será que tem alguma coisa assim que me impeça de ser batizado, de receber o batismo? Então, provavelmente, queridos, a referência aqui era o quê? A sua condição física mesmo. Ele estava preocupado, porque lá já não tinha sido aceito. É interessante, eu falei com os irmãos, porque ele vem lendo o profeta Isaías. Né? E o profeta Isaías, um pouquinho mais à frente, vai nos mostrar algo que pode ter sido o motivo pelo qual ele escolheu esse livro para adquirir. Porque nós cremos, né, que essa escritura que ele tinha nas mãos foi adquirida em Jerusalém, nessa sua viagem. Ele está vindo lá com um livro lendo, profeta Isaías. Eu até brinquei com os irmãos, né? Por que será que ele não comprou o livro de Jeremias? Por que será que o eunuco não escolheu o Pentateuco? Ele poderia ter escolhido, né? Os 5 livros lá de Moisés. Já que ele era um iniciante na fé judaica, ele poderia assim, olha, vou comprar aqui o livro da lei. Só que a gente viu aqui o livro da lei, a gente não viu? Qual foi o livro da lei que a gente leu agora há pouco? Deuteronômio. E o que diz a lei acerca do eunuco? Você aqui não entra. Você aqui não tem parte. Então, eu acho assim, ele falou, esse livro aqui já me condena. Esse livro aqui, meu Deus, eu estou completamente restrito à adoração, e isso aqui é bem claro. Ele poderia ter comprado os Salmos. O que vocês acham? Vamos levar aqui os Salmos de Davi. Por que será que ele compra o livro do profeta Isaías, irmãos? É claro que Deus, na sua soberania, está conduzindo ele a uma escritura diretamente que fala sobre o Messias, né? Que aponta para o Messias. Mas toda a Bíblia aponta para o Messias, não aponta? Todo o texto bíblico vai apontar, a realidade em si, né, o contexto maior, amplo, aponta para o Salvador. Deus pode usar o livro dos Salmos para salvar, pode ou não pode? Ou o livro dos Salmos é fraco? Não. Você quer converter alguém, não leia Salmos. Poderia usar o livro dos Juízes. Deus não pode, irmãos, usar qualquer livro. Ele pode pegar até genealogia para salvar uma pessoa. Por que será que ele escolhe, então, comprar o livro do profeta Isaías? Quem tem uma suspeita aí? O irmão tem uma suspeita aí, né?
Qual é a sua suspeita, irmão? Vamos imaginar, né? Não é fácil. Às vezes, né? Eu queria o de Jeremias, só tem o de Isaías. Então vou levar esse aqui mesmo. Assim, nós estamos aqui especulando, irmãos, isso não é bíblico, tá? Então daqui a pouco você vai falar, o pastor disse que é assim. Não, eu acho que ele escolheu o livro de Isaías, claro, porque é um livro que mais cita o Messias, não é verdade? É um livro bem profético nesse sentido. Mas tem uma passagem que vem logo à frente, que eu acho que ele gostava dessa passagem. Eu acho que ele gostava. Veja Isaías, a gente está vendo aí o texto lido, Isaías 53, não é isso? 7 e 8. Veja Isaías 56. Veja Isaías 56, versículos de 3 a 7. Veja porque eu acho que ele gostou do profeta Isaías quando leu isso aí. Acharam? Olha o que diz o texto. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Ele era estrangeiro? Ele estava se sentindo como? Isolado do povo judeu, né? O que mais? Nem tampouco diga quem? O eunuco. Olha aqui o eunuco, apareceu na história. Ele diz, nem tampouco diga ao eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros o quê? Um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Meu Deus, né? Será que ele ficou animado com esse texto? Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Olha a promessa aqui para os eunucos. Hoje, vocês estão excluídos do povo. Vocês, estrangeiros, podem dizer assim, olha, eu não sou um filho de Jacó, legítimo, um filho de Abraão. Ou o eunuco dizia, eu não tenho parte, eu fui colocado fora, lançado fora do convívio da adoração do povo de Israel. E Deus diz, olha, você que guarda os meus sábados, procura obedecer a minha lei, viver para a minha glória. Não diga que você é um nada, que você é uma árvore seca, né? Mas eu vou dar a vocês um lugar especial. Eu vou colocar vocês numa posição que nunca será tirada. Eu darei lugar a vocês de filhos. Ele diz aqui mais, aos estrangeiros que se achegam, verso 6, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte. Qual é o santo monte aqui? O local do templo, né? E os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada o quê? Casa de oração para quem? Para os judeus, né? Não, né? Para todos os povos. Então, irmãos, eu acho assim que o eunuco gostava do profeta Isaías, né? Fala assim, acho que ele entrou na banquinha lá na lojinha e perguntou logo, tem o livro do profeta Isaías? E aí, quem sabe, né, o escriba falou assim, tem aqui o de Jeremias. Jeremias é legal também, mas eu quero o de Isaías. Não, mas o de Isaías é caro demais, é grande, é muito dinheiro. Leva aqui o livro de Esther. Não, eu quero o livro do profeta Isaías. Por quê? Eu acho, né? Sei lá, eu tenho uma suspeita, né, que ele tenha já tido um contato com esse texto aqui, falou, nossa, há promessas de que eu serei incluído dentro da comunhão. Imagine a alegria desse homem, né, irmãos? Assim, ele ouviu falar do Messias. Ele disse que ele ouviu Filipe dizer, o Messias já veio. E ele abriu a porta para os gentios. O profeta Isaías fala desse tempo em que, quando o Messias vier,
Então, as nações seriam congregadas, os estrangeiros seriam unidos e até os eunucos. Então, você imagina a alegria do coração desse homem, irmãos? Hã? A satisfação. Ele espera, então, ouvir de Filipe as seguintes palavras: olha, não há nenhum impedimento. A sua condição física não é impedimento para você ter a comunhão com o Senhor e com os seus santos na nova aliança. Então, isso aqui é bem bacana, né? Isso mostra que essas barreiras, elas foram o quê? Foram derrubadas, elas foram quebradas, né? Foram jogadas por terra. Isso. Tem oportunidade de você chegar. Imagina, você já imaginou, gente, você fazer uma viagem de 2.000 quilômetros, 5 meses, para poder participar da adoração, chega lá e você não pode? Está excluidão, você fica de fora. Você se sente assim um crente de 5ª categoria, né? Você não é espiritual o suficiente, você não é capaz o suficiente de oferecer adoração a Deus. Então, o coração desse homem devia estar assim, né? Arrebentado, né? Porque havia esperança no coração dele de servir ao Senhor, mas, por outro lado, a sua adoração não era completa nesse sentido, ele não era realizado na sua adoração totalmente. E aí, quando ele se depara com essa realidade, ele, meu Deus do céu, fica feliz da vida. Tanto é que vai acontecer isso, né? Ele vai receber a alegria da salvação e vai feliz da vida para casa. Então, eu acho, gente, que a pergunta aqui, essa pergunta do etíope, no verso 36, ela tem primeiramente que ver com essa sua condição física. O que vocês acham? Pode ser isso? Acho que é por aí, né? Eu acho que o primeiro ponto que ele está querendo discutir com o Filipe é esse. Agora, pode ter outro? Pode. Talvez houvesse no coração do etíope ali uma preocupação em relação a Filipe poder ou não batizar. Você me conheceu agora, a gente está conversando aqui há pouco tempo. Será que você pode ministrar o batismo? Será que você tem elementos suficientes? Você já viu em mim elementos suficientes que te autorize a me batizar? Pode ser isso também. Talvez o eunuco pensasse assim, olha, para eu me unir à fé cristã, para eu me unir ao corpo de Cristo, talvez tenha que ser um apóstolo que me batize. E aí já era, né? Como é que faz? Talvez ele pensasse isso, pode significar. Eu acho que não. Mas é algo que a gente pode considerar aqui também, né? Não seria assim mais correto? Vamos usar a nossa dinâmica de hoje, fazer uma escola de batizados, né? Aqueles que vão se batizar, vamos preparar os que são candidatos ao batismo, vamos fazer um catecismo aí primeiro, estudar bastante, esperar mais um tempo até ser aprovado. Afinal de contas, o eunuco ia embora ali, ele ia congregar em que igreja? Né? Para que igreja que ele ia? Lá não tinha. Irmãos, a gente não sabe mais nada desse homem. Esse homem vai embora e ninguém sabe mais nada do que aconteceu com ele. Onde ele congregou, será que ele evangelizou, pregou a palavra de Deus, a igreja cresceu? E não tem nenhuma notícia dele mais. Então pode gerar essa dúvida, né? Será que pode batizar? Será que não pode? É uma possibilidade, né? Que essa pergunta traz aqui para a gente. Pode ser uma razão aqui. Irmão Leandro. Assim, ele não poderia deixar de ser eunuco, né? Já que ele ocupava essa posição, como você está falando, era necessário ele permanecer eunuco, assim, no sentido mais secundário da expressão. Porque eunuco aqui, irmãos, no primeiro momento, quer apontar para o quê? Alguém que foi castrado, um homem que foi castrado. Mas também eunuco pode significar o quê? Não uma pessoa que foi castrada, emasculada, mas que recebeu um cargo de autoridade. Então, isso é possível também, tá?
Isso aqui também é possível. Então, nesse sentido, ele ainda continuaria ocupando aquele cargo. Então, ele não poderia deixar de ter esse título, de ter essa condição de eunuco. Então, talvez estivesse preocupado com isso aqui, né? E é por esta razão, provavelmente, queridos, que aí entra o versículo 37. Vamos voltar lá para o nosso texto? Nosso horário está indo embora, né? Aí entra o verso 37. Pode ser essa a razão para que o copista que escreveu esse texto inserisse depois o verso 37 no relato de Lucas. Existe uma separaçãozinha aí, em colchetes, né? Justamente para nos mostrar que esta passagem aqui não está ou não estava presente nos manuscritos mais antigos. Nenhum manuscrito antigo, assim, como é que funciona o negócio? Se você falar, pastor, eu queria ver o texto, o papel, o pergaminho que Lucas escreveu, esquece. Não existe mais, virou pó. Acabou. O que nós temos? Nós temos cópias. Cópias de cópia de cópia de cópias, que são confiáveis. Elas são idênticas, não há divergência. Então, assim, nos primeiros séculos, todas as cópias são perfeitas. Já nos séculos seguintes, depois do quinto século, começam a aparecer outras cópias que incluem aí inserções. Por exemplo, essa aqui é uma delas. Você pega textos mais novos, você vai encontrar esse versículo ali. Aí, quando você vai para os textos mais antigos, ele não está. Então, tinha ou não tinha? A conclusão é o quê? Que não tinha. Né? Não constava nos originais. Provavelmente o que aconteceu aqui foi um acréscimo, certamente. Assim, você vai escrevendo, a gente faz anotações, né? Quem tem a Bíblia anotada aí? As notinhas, né? A gente vai fazendo notinhas, é mais ou menos isso. E aí, às vezes, um copista, um escriba vai lá e começa e acaba inserindo o texto, se depara com aquele texto ali, às vezes vai fazer uma cópia antiga e vê lá e ele fica com medo. O que eu faço? Né? Tiro ou deixo aqui copia igual? Então, ele acrescentou. Mas, provavelmente, é que já essa linha que aparece aqui no versículo 37 inteiro, ela faz parte de uma espécie de credo da igreja, que era usado para batizar as pessoas. Quando as pessoas iam ser batizadas, então era arguída a elas se elas criam de todo o coração que Jesus era o Filho de Deus. Então elas faziam esse recital aqui, né? Recitavam esse texto. E aí, então, certamente, um copista lá nos séculos futuros olhou para isso e falou assim, olha, é meio complicado, né? Um novo convertido não passou pela escola de batismo, ninguém sabe para onde ele foi, como é que batizou, olha, não é seguro a gente fazer batismos assim. Então, ele vai lá e coloca essa formulazinha aqui que a gente tem no versículo 37, né? É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, aqui é uma inserção. Enfim, o que acontece aqui, o versículo 38 mostra que Filipe não viu nenhum obstáculo, nenhuma dificuldade em batizá-lo e mandou parar o carro, desceram a água, diz o texto aí, né? Filipe batizou o eunuco. Assim, Filipe agiu certo ou errado em batizar aquele jovem convertido? Algumas pessoas acham que não foi legal isso que Filipe fez, mas é um absurdo pensar assim. Por quê? Vamos fazer a defesa aqui e apresentar alguns argumentos a favor de Filipe. Quem iniciou essa obra aqui, irmãos? Você lembra como começou a história? Um anjo do Senhor apareceu para Filipe, né? Falou, vai lá para o lado do sul. Depois o Espírito Santo disse o quê? Ajunta-te a esta carruagem. Não foi o próprio Deus que trabalhou aqui? Assim, se o próprio Deus, se o próprio Espírito Santo havia colocado ele ali especificamente para aquele momento, você vai dizer, olha, não, acho que o Espírito Santo não foi muito sábio, né?
não teve muita prudência, acho que o anjo vacilou aqui. Jamais, irmãos, né? E outra, aquele homem, ele vinha demonstrando já interesse bem antes de ser abordado por Filipe. É um homem que estava ali, né, preocupado com estudar a lei, estudar a palavra de Deus, preocupado com a sua vida espiritual, sua condição espiritual. Não é alguém curioso apenas. Não é alguém que comprou uma revista na banca porque vai fazer uma viagem, vou pegar o ônibus aqui, eu vou lendo um jornal para me distrair na viagem. Não. É alguém que está preocupado com a sua alma. Então, aqui a gente já vê provas suficientes aqui neste homem para mostrar essa realidade. E outra coisa, Filipe também teve tempo suficiente para conversar com ele, para pregar, ouvir as dúvidas, esclarecer e ver a fé no coração daquele homem se manifestando através de palavras, de ações, de atitudes. Então, nada desqualifica a ação de Filipe aqui, né? Filipe pôde ver a ortodoxia daquele homem, da sua fé. Enfim, deu para pegar aí, queridos, esse entendimento? Aqui nós encontramos essa realidade. O Evangelho, então, ele entra na vida do etíope e quebra todas essas barreiras. O Evangelho nós vimos nas outras partes aqui do nosso estudo, que ele venceu aquela primeira barreira que era Samaria, e agora está rompendo uma outra barreira cultural que é de um povo mais distante ainda, um povo etíope, de uma terra estrangeira mesmo. E mais ainda, uma barreira que assim, ultrapassa a questão apenas racial. Uma condição de um homem não foi impeditivo para que ele pudesse ser unido a Cristo, unido à igreja. Então, o Evangelho, quando ele é pregado, ele é anunciado, ele rompe essas barreiras. Ele recebe o batismo aqui e diz o texto, versículo 39, então, que quando eles saíram da água, né, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Deve ter sido um susto que ele tomou, né? Levantou das águas, cadê? Sumiu. Ficou até, será que foi um anjo, né, que me batizou? Ficou assim, deve ter tomado um susto. Cadê o Filipe? Deus o levou, tomou para si lá. Levou para o céu? Não, levou para outra cidade para dali continuar pregando o Evangelho. A gente vai ver no texto aí, né, no versículo 40, que ele foi se achar onde? Em Azoto. Aí tem um mapinha. Aquele primeiro mapa que você colocou aí, irmão. Aí a gente vai ver o caminho evangelístico de Filipe, das viagens missionárias de Filipe. Ele foi achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Olha o mapa aí. Está vendo lá Samaria? Precisa de um binóculo aí, né, irmãos? Agora dá para ver. Ampliou, né? Samaria, e vai descendo aí. Aí ele foi descendo, o anjo apareceu para ele lá, ele vem descendo, Jerusalém, vai indo. Olha lá, o caminho pontilhado aí é o caminho velho, né, para Gaza. E em algum lugar aí, ele foi batizado. Provavelmente, onde é que termina essa trilhazinha aí, de bolinha, que eu não sei ver a cor, né? Verde? Então tá bom. Vocês estão dizendo, creio, né? Aí ele foi batizado, e aí o Espírito do Senhor, talvez, olha, há duas possibilidades. Esse lugarzinho aí, onde é que está circulado, que é aquela foto do que eu botei para vocês aí, né? Do local de batismo, ou então lá em Gaza mesmo. É muito difícil tenha sido lá o batismo. E aí ele foi arrebatado para onde? Olha aí o local. Asdod, né? Que hoje é Asdod, antigamente é Azoto. Está vendo aí Asdod? Vai subindo agora aí. Beira-mar, né? Fazendo ali um caminho pelo litoral, vai subindo, até chegar onde? Cesareia, que é uma cidade romana. Lembra que eu falei com vocês? Aqui é um mini Atos sendo contado num capítulo só. Porque o Evangelho chega aonde? Chega lá em Roma, no final, né? E de lá se espalha para o mundo inteiro, chega até aqui em Campos. Cesareia é uma cidade romana. É de lá que os governadores controlavam Jerusalém. Eles não ficavam em Jerusalém em si, né? Mas na cidade de Cesareia.
E aí Filipe foi parar e fixou a residência lá. Lá no final de Atos a gente vai voltar, vai encontrar Filipe morando lá com suas filhas, né? Que eram profetisas, na cidade de Cesareia. Ele segue o caminho dele evangelizando. E o eunuco, gente? E aí? Onde foi parar o eunuco? Bem, foi parar no país dele, né? Foi parar lá no reino de Candace. Chegou na sua cidade, não sabemos mais. A última coisa que nos é dita dele, está aí no versículo 39, finalzinho. Este foi seguindo o seu caminho como? Cheio de júbilo, alegria da salvação. Né? Quando o evangelho entra no coração do homem, ele produz essa alegria, né? Essa alegria verdadeira naquele que o recebe. Ele, imagina, né? Parece que ele dá a entender, sei lá, eu julgo assim, que ele estava voltando feliz pela sua viagem, mas também triste, né? Poxa, nunca vou poder exercer essa fé plenamente. Um ano viajando, agora o caminho de volta, que enjoo, né? Geralmente a ida a gente vai com ansiedade, não é assim? Quem já viajou aí sabe, né? Doido para chegar logo, Aí quando chega no dia de voltar, fala, meu Deus, voltar tudo isso, até chegar em casa cansado. Senhor, não é assim? A volta é mais. Só que aqui ele volta como? Cheio de júbilo. Você acha que ele terminou de ler o profeta Isaías? Acho que umas 3 vezes, né? Leu o texto, feliz da vida, alegre. Por quê? Foi alcançado pela salvação. Descobriu que aquela profecia do capítulo 56 havia se cumprido na vida dele também. Louvado seja Deus por isso, né? Pela forma como Deus trabalha para a nossa salvação. Na próxima semana, nós vamos ver agora aí o capítulo-chave. Olha aí, o capítulo 9, é o capítulo que dá uma virada no livro de Atos, a conversão de Saulo. Então vai ser emocionante daqui para frente, né? Vai ser muito bacana. Então, na próxima semana, a gente continua aí estudando o capítulo 9.